Olá! Hoje iremos trabalhar um algoritmozinho muito parecido com um que nós já trabalhamos em aulas anteriores, que seria o algoritmo de calcular médias. Porém, ele vai ter uma coisinha extra. O aluno só vai passar se, além de uma nota maior do que 7, de uma média maior do que 7, ele tiver uma quantidade máxima X de faltas. Então, a gente vai começar a combinar. Ele só passa se a média dele for maior ou igual a 7 e se a quantidade de faltas for menor do que 30. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou escrever essas variáveis de acordo com a necessidade, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é pedir para esse aluno escrever para mim as notas, né? Então, digite a primeira nota. Ele vai ler, leia, o programa vai ler nota 1. Então, opa, eu já preciso de uma variável nota 1. Então, nota 1 vai ser do tipo inteiro. Porém, eu disse que eu preciso de 3 notas, lembram? Então, nota 1, nota 2 e nota 3 vão ser do tipo inteiro. Mário, por que tu declarou tudo aí na mesma linha? Porque como são do mesmo tipo, eu posso colocar na mesma linha. Só que cuidado, essas notas não podem ser do tipo inteiro. Lembra que lá na aula passada eu falei que eu podia ter notas quebradas? 6,5, 7,2, 8,1. Então, ela não pode ser do tipo inteiro, ela tem que ser do tipo real. Ela pode receber valores com vírgula. Cuidado! Então, vou copiar aqui e colar. Para ganhar tempo. São 3 notas. Digite a segunda nota, a terceira nota. E aqui vai ser N2 e aqui vai ser N3. Beleza. Quando eu receber essas notas, eu vou calcular a média. Média vai receber a soma de N1 mais N2 mais N3. Tudo isso dividido por 3. Então, eu preciso de uma outra variável aqui chamada média, que também é real. Então, vírgula, média. Beleza? Até aí não tem nenhuma novidade. É bem parecido com o algoritmo que eu fiz algumas aulas atrás. Então, se teve dúvida, volta lá, procura na minha lista de algoritmos. Uma aula, acho que foi a 4, não lembro. Foi a 4 ou foi a 5, onde eu calculo a média. Tem até a média ponderada, onde calcula com pesos. Enfim, dá uma olhada lá atrás, onde eu explico mais detalhadamente isso daí. Então, feito isso aqui, calculei a média. Vou pedir para ele escrever agora o seguinte. O programa vai mostrar para a pessoa. Então, escreva, digite o valor da porcentagem de faltas. Então, quando eu pedir para a pessoa digitar o valor da porcentagem de faltas, ela vai dizer, foi 30. Vai representar 30%. Foi 20. Então, de acordo com essa porcentagem de faltas, eu tenho que pedir para ler, no caso. Eu tenho que criar uma nova variável, só que faltas não pode ser quebrada. Faltas é um valor inteiro. A pessoa tem uma falta, 2 faltas. Então, faltas vai ser do tipo inteiro. Também tenho que declarar lá em cima. Em posse disso daí, eu vou pedir agora para realizar um teste lógico básico. Então, eu disse que a pessoa seria aprovada se a média for maior ou igual a 7, isto é, se a média das notas for no mínimo 7 e no máximo 10, no caso, a gente não tem média maior do que 10, ela vai ser aprovada. Porém, que tem um outro teste. Eu tenho que englobar nesse se. Ela só vai ser aprovada se essa média for maior ou igual a 7
e a quantidade de faltas for menor do que 30. Então, não basta a pessoa tirar uma nota boa. Ela precisa ter uma quantidade de faltas menor do que 30. Então, se ela obedeceu a esses dois quesitos aí que eu estou pedindo, eu vou pedir para o programa retornar. Então, escreva: você foi aprovado. Parabéns. Média, 2 pontos. Vou pedir aqui para ele me retornar a média. E tirar 2 espaços. E faltas. Porcentagem de faltas. Então, eu estou pedindo para o programa retornar. Você foi aprovado, parabéns. A média, ele me retorna aqui qual vai ser a média aqui calculada. E a quantidade representada por porcentagem de faltas. Vou fechar aqui o FINSI, só para a gente poder visualizar. Então, vamos lá. F9. Digite a primeira nota. Vou colocar notas altas, 8. Segunda nota, 8 também. Terceira nota, 8. Então, digite o valor da porcentagem de faltas. Esse aluno faltou 20% das presenças que ele teria que ter durante o ano. Tem que ter 20% de falta. Então, ele foi aprovado. Por quê? A média deu 8 e o percentual de faltas deu 20%. Então, ele conseguiu passar. É só ajeitar esse I bem aqui, dar um espaçozinho nele. Beleza. Mas e se o aluno tirou uma média maior do que 7, porém, ele teve mais faltas do que 30? Então, a gente tem que pensar nesse caso aí também. Então, seria o se não. Ele não atendeu a esse primeiro caso. Então, a gente tem que bolar um segundo caso para ele. Se não, eu vou realizar um outro teste. Se essa média foi maior ou igual, vamos pensar aqui, maior ou igual a 4. Ele tirou uma nota entre 4 e 7, certo? E a quantidade de faltas foi menor do que 30. Ele atendeu a essa quantidade de faltas, se eu botar 20%. Porém, a média dele foi baixa, foi abaixo de 7. Mas foi maior do que 4. Então, esse aluno ele vai ficar de recuperação. Então, vou copiar aqui. Colar. Vocês escrevam, tá? Então, você está de recuperação. Retorna a média e a quantidade de faltas. Fechar aqui esse se. Então, vamos testar aqui. O aluno ele vai tirar uma nota abaixo de 7, porém tem que ser maior do que 4 para ele poder ir para a recuperação. Então, botar a média 5. 5, 5, 5. Digite a porcentagem de falta. Ele só teve 10% de falta. Porém, ele está de recuperação, porque a média dele foi abaixo de 7. Não importa se a porcentagem de faltas foi menor do que 30. Ele não obedeceu as duas coisas aqui, ó. Então, como ele não obedeceu, ele foi para esse segundo e está de recuperação. Porém, nós ainda temos um outro caso. Então, se não, se esse aluno teve uma média
maior ou igual a 7. Ele aqui teria passado, concorda? Porém, ele teve uma quantidade de faltas maior ou igual a 30. Então, ele também está de recuperação. Porque como ele atingiu a média, mas a quantidade de faltas dele foi maior do que 30, então, aliás, esse aluno ele vai estar reprovado por faltas. Então, escreva: você está reprovado por faltas. Então, ele tirou uma nota maior do que 7, ou igual. Porém, a quantidade de faltas dele foi maior do que a permitida. Então, ele foi reprovado por faltas. A gente retorna a média e a quantidade de faltas. Como é um outro se, eu tenho que fechar. Então, em se. Está aqui. Então, a primeira nota, ele tirou um 10. A segunda nota, ele tirou um 10 também. A terceira nota, ele tirou um 10. Porém, a porcentagem de faltas, ele faltou 40% das aulas. Aliás, eu vou botar 30%. 30% das aulas. Então, você está reprovado por faltas. Mesmo com média 10, ele teve 30% de faltas, o que não era permitido. Então, ele foi reprovado. Porém, aqui eu ainda tenho um último caso, que é a pessoa que tirar uma média menor do que 4. Ela também vai ser reprovada automaticamente. Mas como eu não teria mais nenhum caso, basta eu colocar aqui um senão. Se não obedeceu a nenhum desses outros aqui de cima, só vai restar isso daqui. Então, vou repetir isso daqui, ó. Se não, escreva: você está reprovado. Retorna a média e provavelmente você está reprovado por nota. Aliás, aqui pode ser por nota e por falta junto. Então, a gente só coloca: você está reprovado. Vamos lá. F9. Digite a primeira nota. A pessoa tirou um 3 na primeira nota. Aí lá na segunda nota ela tirou um 2. Na terceira nota ela tirou um 1. Mesmo que ela tenha um percentual de falta de 0%, ela vai estar reprovada. Porque a média dela foi abaixo do que 4. Que não é permitido e já coloca a pessoa automaticamente em reprovação. Então, esse códigozinho aqui, ele é um pouquinho mais elaborado. Então, esse algoritmozinho aqui é um pouquinho mais elaborado do que a gente tinha feito da média lá nas aulas um pouco mais atrás. Mas dá uma olhada, assistam lá, acho que é a aula 4, para poder entender um pouquinho melhor. E depois volta para essa aula aqui e vocês vão entender um pouco melhor como foi que eu calculei essas médias e por que eu utilizei esse se e esse se não. Acompanhe todas as aulas. Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Manda que eu respondo rapidinho. Se gostou, dá uma curtida, indica para os amigos. Até a próxima. Estudem!